Salve, meu querido, minha querida, tudo bem? Tranquilos? E aí? Como é que foi? Conseguiu fazer lá os exercícios? Presta atenção aqui, o primeiro exercício, aquele do triângulo, é mais para você ter uma ideia de localização, ou seja, uma ideia do plano ali cartesiano e você localizar os pontos e trabalhar com a distância entre eles, né? Então vamos dar uma revisada aqui para que a gente possa perceber. Primeiro o seguinte, cada ponto tem as suas coordenadas. O A é 2 e 3, então eu vou fazer aqui o desenho, mas o meu desenho ele vai contemplar somente as coordenadas de cada ponto, né? Então eu tenho aqui o ponto A, conforme o desenho, o ponto B, conforme o desenho, e o ponto C também conforme o desenho, né? Aí ele fala o seguinte, o ponto A, ele tem a coordenada 2 e 3, então ele tem uma abscissa 2 e uma ordenada 3. Significa que a posição dele no eixo X é 2 e a posição dele no eixo Y é 3, né? Só para você se localizar aí, e o gráfico está mostrando isso, né? Ele tem uma posição 2, até se você quiser aí, se você copiou o desenho, faça aqui a posição 2 e aqui o 3 no eixo Y, ok? E aí, o B é 18 e 15, então, no B eu tenho aqui a posição do ponto B é 18 e 15. Ele tem um X que vale 18 e um Y que vale 15. E o C é 18 e 3. Olha uma questão interessante. Como esses pontos estão numa mesma reta, né? Essa reta contém os dois pontos e essa reta intersecta, corta o eixo X, obrigatoriamente esses dois pontos teriam que ter a mesma abscissa, né? Como, por exemplo, aqui, esses dois pontos, eles têm uma reta que corta, intersecta o eixo Y. Então, eles têm que ter a mesma ordenada, né? Então, eles têm a mesma ordenada, até porque este triângulo, ele está paralelo ao eixo X, né? Então, esse segmento de reta é paralelo ao eixo X e esse segmento de reta é paralelo ao eixo Y. Por isso que eles têm a mesma ordenada e eles têm a mesma abscissa, né? Então, veja um detalhe interessante. Qual é a distância entre A e C? A distância entre A e C é uma distância no eixo X. Significa que é essa distância aqui, ó, entre o ponto A, a abscissa do ponto A e a abscissa do ponto C. A abscissa de A é 2, a abscissa de C é 18, então eu tenho uma distância aqui que seria 18 menos 2, 16. Né? A mesma coisa ocorre no eixo Y, né? Ou seja, ali no eixo Y eles têm a mesma abscissa. Então a distância vai ser entre as ordenadas. Entre 15 e 3 eu tenho 12, ok? Então essas são as medidas desse triângulo em função das coordenadas que determinam os pontos. Aí o que ele pede? Ele pede a tangente do BAC. Então, BAC. Quando eu escrevo BAC, o ângulo está em A. Eu até poderia usar essa notação aqui. BAC. Então, eu quero a tangente desse ângulo alfa. Eu vou chamar de alfa. Só para você recordar, tangente nas relações trigonométricas do triângulo retângulo é cateto oposto por cateto adjacente. Então, meu cateto oposto vale 12, meu cateto adjacente vale 16, né? Então, 12 por 16, eu posso simplificar por 4, 12 por 4 é 3, 16 por 4 é 4. Tá aí, ok? Mas, na verdade, a tangente aí é mais porque um problema, trata-se de um problema que está trabalhando com contexto de triângulo, mas, na verdade, a importância aqui era você perceber que as distâncias são determinadas pela diferença entre a abscissa aqui no eixo X e a diferença entre a ordenada no eixo Y, ok? Mais tarde, quando você for aprender geometria analítica lá para frente, você vai aprender a calcular a distância entre dois pontos de uma outra forma, mas aí é um contexto diferente. Vamos agora para a nossa segunda situação. Leia com calma ali, eu vou apagar aqui o quadro e a gente vai, na sequência, resolvendo. Então,
Então, o que eu tenho nessa segunda situação? Eu tenho o seguinte, ele fala lá a seguinte regra, né? Se o conjunto A é o dos números pares entre 1 e 10, veja, entre 1 e 10 os pares são o 2, o 4, o 6 e o 8. E o conjunto dos números primos ímpares entre 1 e 10, 3, 5 e 7. Tá aí. Agora, a relação que eu quero montar, o par ordenado, na verdade eu teria quantos pares ordenados aí? Eu teria 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3. Eu teria 12 pares ordenados, né? Vamos dar uma revisada nisso? Vamos ver como é que eu faria? Para a gente revisar aí, já que nós estamos tratando aí de pares ordenados, é bom a gente dar uma retomada nisso. Nós vimos isso em aulas anteriores. Eu tenho aí o conjunto A com os elementos 2, 4, 6 e 8, e eu tenho o conjunto B com os elementos que são lá o 3, o 5 e o 7. Lembrando que eu vou ter aí 4 vezes 3, 12 pares ordenados. Quem seriam esses pares? Vamos lá. 2 e 3, 2 e 5, 2 e 7. Né? Então eu já montei todos os pares em que o 2 é abscissa, o 2 é o x. Vamos agora montar com o 4. Seria 4 e 3, 4 e 5 e 4 e 7. E por último, aliás, vamos montar com o 6, ainda tem o 6 e o 8, né? Então com 6 seria 6 e 3, seria 6 e 5 e 6 e 7. E agora, por último, com o 8, eu teria lá 8 e 3, 8 e 5, e aí 8 e 7, ok? Inclusive, conferindo o que nós inicialmente concluímos, né? Deduzimos inicialmente que, por eu ter 4 elementos no conjunto A e 3 elementos no conjunto B, 4 vezes 3, eu teria aqui 12 pares ordenados. 3, 6, 9, 12. Agora, nós vamos selecionar os pares que atendam à necessidade de formação dessa relação. O x tem que ser maior que y. Né? Então, x é maior que y? Não. X é maior que y? Não. X é maior que y? Não. X é maior que y? Sim. X é maior que y? Não. X é maior que y? Não. Né? Então, eu estou comparando aqui o x com o y. 4 é maior que 3, atende ali a situação. Aqui, x é maior que y, x é maior que y, aqui não. Aqui, x é maior que y, x é maior que y e x é maior que y. Então, eu tenho agora esses elementos aí, esses pares ordenados, atendem a essa relação. Inclusive, nós já vamos adiantar uma situação importante, que é a seguinte. Eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B. Eu vou representar, através de uma flecha, esses pares que foram determinados. Então, eu tenho aqui o 4, né? Eu tenho aqui o 6 e eu tenho aqui o 8. 4, 6 e 8. Eu estou representando somente os elementos que formam um par ordenado. Nós sabemos que no conjunto A nós temos também o 2, né? O 2 estaria aqui, mas ele não forma, nessa lei de formação, ele não forma os pares ordenados. E lá eu tenho o 3, o 5 e o 7, ok? Então, como é que fica? Primeiro nós temos lá o 4 e 3, então eu tenho aqui o 4 e 3, eu tenho o 6 e 3, eu tenho o 6 e 5, e eu tenho o 8 e 3, 8 e 5, e eu tenho o 8 e 7. Então eu posso representar, utilizando as flechas, as relações que tem entre A e B, que atendem a essa lei de formação x maior que y, ok? Então, duas situações importantes, né? Nós já estamos tratando de relações, as relações elas são importantes, por quê? Porque elas vão dar toda a base para nós entendermos uma função. Uma função é uma relação que obedece uma regra e obedece todo um critério para isso, ok? Então, temos aí para a próxima aula, eu quero que você monte essa relação de A
vezes A ao quadrado, né? A vezes A, desde que o produto x vezes y seja igual a 18, ok? Então monta o mesmo esquema aí e cuide na hora de encontrar. Eu vou pedir já, vamos adiantar uma coisa, já represente isso utilizando esse esquema com os diagramas e com as flechas. É importante você começar a entender. Mais tarde nós vamos ter que olhar para esse esquema e entender se é ou não é uma relação, se é uma relação, né, como é que ela se formou, e tem uma regra para uma relação que é o futuro aí, que é o estudo das funções. Beleza? Então é importante também entender essa forma de representação. Mais um exercício onde você vai trabalhar com o que você fez anteriormente, só que agora com x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor que 20. E aí eu tenho mais um gráfico que eu quero que você determine, analisando esse gráfico, quem é a quantidade que tem que ser comprada de carne para 5 pessoas. É mais para você começar a pensar já, né, num comportamento, na aplicação aí dos gráficos, na aplicação das relações dentro de um comportamento padrão. Ok? Então nos vemos aí no próximo encontro, capriche na tua tarefa, espero que você esteja entendendo e é sempre muito bom estar com você e é muito bom aprender matemática, ok? Abraço, até o próximo encontro.